Boa tarde. Convidamos para compor a mesa o jornalista, editor, escritor e professor, senhor Sidney Silveira, que fará uma conferência sobre Luís de Camões e seu tempo. Convidamos também para a mesa o coordenador-geral de pesquisa e editoração, Elton Gomes. Muito boa tarde a todos. Dando sequência ao nosso evento especial camoniano, em homenagem aos 450 anos da publicação da primeira edição de Os Lusíadas, o grande poema épico que nos legou a estrutura da língua portuguesa, tal como nós a conhecemos hoje, servindo como grande patamar possibilitador da nossa identidade cultural e linguística, nós teremos essa fala do professor Sidney Silveira, que vai nos agraciar com uma conferência sobre Camões e o seu tempo, explicando a importância do grande poeta lusitano e cânone do pensamento ocidental, o grande cânone literário ocidental, para a cultura lusófona no Brasil e no mundo, porque o português é uma língua falada nos 5 continentes. Quase 4% da população mundial fala a língua portuguesa, está presente a nossa língua nas Américas, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, de onde provém Portugal, com 215 milhões de brasileiros, 10 milhões de portugueses e outros tantos espalhados pelo mundo afora, criando essa grande pátria cultural. Como dizia outro grande ícone da língua portuguesa, da lusofonia, Fernando Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa. Então, para falar sobre isso também, temos aqui hoje o professor Sidney. Boa tarde a todos. Antes de tudo, deixo registrado que é uma honra para mim estar nesta casa. Agradeço ao presidente Luiz Ramiro, à Biblioteca Nacional, na pessoa do seu presidente, por este convite que muito me honra. E estava aqui ainda há pouco, antes de vir para a mesa, o meu amigo ali ao lado apresentou uma moeda cunhada em Portugal, de Camões, e disse-me assim: não quero atrapalhar seu pensamento antes de que comece a palestra. E eu lhe respondi que meu pensamento já é um pouco atrapalhado. Então, ele não seja o culpado por qualquer impropriedade que seja dita aqui. O que eu disse ao Ramiro, quando me convidou, foi o seguinte: bem, eu sou um medievalista. Falar sobre um renascentista, que é o nosso poeta maior, é uma grande responsabilidade. E, na ocasião, eu respondi-lhe que talvez fosse interessante convidar o professor Sérgio de Carvalho Pachá, ex-lexicógrafo, chefe da Academia Brasileira de Letras, um grande camoniano, um poeta, tradutor, e o presidente Ramiro disse-me que, há pouco tempo, o professor Pachá agraciou esta casa com uma conferência sobre o padre Antônio Vieira e, na verdade, estava-se à procura de alguém que traçasse um pano de fundo histórico, estético, espiritual da vida de Camões, mais do que alguém que se enfronhasse na técnica poética de Camões, etc. Então, se fosse eu dizer o óbvio, eu sei que na ocasião eu tremi nas bases, aceitei e pensei, bom, eu corro o risco de, como medievalista, chegar ali diante de tamanha responsabilidade, e não dizer nem chus nem bus, como se afirmava antigamente em Portugal, silenciar. Porém, trata-se de um evento tão importante, celebrar os 450 anos da obra maior da língua portuguesa, que rejeitar a um chamado
como este seria uma irresponsabilidade da minha parte. É óbvio que eu poderia dizer coisas como, bem, os Lusíadas são um poema, são uma epopeia em 10 cantos, que se produziu em versos decassílabos, ou seja, de 10 sílabas, decassílabos chamados heróicos, que são aqueles que têm acento tônico na 6ª e na 10ª sílaba, acentos tônicos obrigatórios, e mais um ou outro acento tônico que seja conveniente em outras sílabas. Poderia dizer também que se trata de rimas, da 8ª rima, que é uma rima renascentista, que tem um esquema que é AB, 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 CC, o que significa o seguinte: o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto, o terceiro com o quinto, o quarto com o sexto, e o 7º e o 8º rimam entre si. Bom, dizer tudo isso é verdadeiro, mas dizer isto é dizer quem foi Camões, é dizer, falar algo da altitude de sua obra? Evidentemente, não. Camões, ele consegue resumir, ele é um repositório de 3 épocas da história ocidental. A época renascentista, de que ele é filho, a época medieval e a época antiga. Do ponto de vista estritamente poético, Virgílio é a grande inspiração de Camões. Os próprios Lusíadas começam com uma citação, né, de uma obra clássica do Ocidente. Mas este homem que leu grande parte da história romana, que é o que se presume, a outra suposição seria de que Camões recebeu estes inteligíveis de maneira infusa. Eu retiro esta possibilidade do meu horizonte e estou com aqueles, evidentemente, para quem é provável que Camões tenha estado em Coimbra, onde leu a história de Roma, onde leu a história grega, onde leu Virgílio, Cícero, Ovídio, onde leu provavelmente Dião, que é um dos grandes historiadores da antiguidade romana, onde auriu muito do platonismo. Camões é um platônico da melhor cepa, sobretudo na sua lírica, mas também na épica. Há várias passagens dos Lusíadas que nos dão a entender que Camões tinha no seu horizonte mental este mundo platônico das ideias. No grande poema Sob os Rios que Vão, há uma clara menção a esta pátria celeste, o mundo das ideias, que é arquetípico em relação ao nosso mundo de mesclas, mundo do qual nós temos uma reminiscência, ou teríamos uma reminiscência, uma teoria agostiniana, a teoria da iluminação e da reminiscência. Então, Camões é muito provável que tenha estado em Coimbra, numa época extraordinária da Península Ibérica. Coimbra foi um dos grandes polos de conhecimento, e ali realmente ele aprendeu, provavelmente não há registros na Universidade de Coimbra da estada de Camões por lá, mas ali ele aprendeu grande parte daquilo que nos Lusíadas nos encanta de uma maneira extraordinária com relação às referências. É óbvio que o trabalho de um poeta, o labor de um poeta, vai para muito além das suas referências. Então, essas referências são várias. Uma delas, como eu disse, é o platonismo. Um século antes, ou no século anterior ao de Camões, foi criada em Florença a Escola Platônica de Florença, e houve um autor, que foi Marcílio Ficino, que traduziu toda a obra de Platão para o latim, do grego para o latim. Era o período da corte de Lorenzo de Médici, então grandes homens se reuniam nesta corte. O Ficino era um deles, outro Pico della Mirandola, outro Leonardo da Vinci, outro
Michelangelo. O Giorgio Vasari, que é um dos biógrafos de Michelangelo, diz que o jovem Michelangelo devia ficar embevecido ao estar em companhia num jantar de ninguém menos, né, do que Ficino, Pico della Mirandola e outros. Então, muitas ideias, embora Michelangelo não tenha sido um intelectual neste sentido mais estrito, ele conviveu com uma intelectualidade altíssima e isto se reflete na sua obra. A síntese que Camões faz entre os clássicos greco-romanos, a Idade Média e o classicismo renascentista é uma síntese muito dificultosa, porque os elementos são muitas vezes díspares. Por exemplo, citei aqui 2 autores que no século anterior ao quinhentismo, anterior ao de Camões, tiveram problemas. O próprio Ficino foi acusado de necromancia e deu uma resposta magnífica na sua apologia, uma resposta a seus acusadores. Então, não era uma assimilação, digamos assim, pacífica. Pico della Mirandola teve 900 teses condenadas pelo Papa Inocêncio VIII, teses que eram de parte de um platonismo que derrogava a fé católica e também teses cabalísticas. Então, não era algo muito fácil de se fazer esta síntese de elementos muitas vezes díspares, que estavam em conflito do ponto de vista histórico. Desde o final da Idade Média, começava-se uma reação ao poder espiritual da Igreja no plano da política, com Dante, o grande poeta do Trecento, que escreveu uma obra chamada De Monarchia, na qual ele propõe um governo mundial sem a Igreja, mais ou menos como a ONU atual, né? Com poder de mando sobre todas as nações. Marcílio de Pádua, no seu Defensor Pacis, né? Todos esses homens foram trazendo à luz ideias que foram moldando aquilo que veio a ser o Renascimento, que não é algo pacífico. Hoje nós olhamos para o passado e podemos imaginar, ao contemplar figuras importantes e obras relevantes, que tudo isso se deu no mais pacífico dos ambientes, e não é verdade. Então, Camões, diferentemente de alguns que o antecederam, ele é um épico renascentista, diferentemente de alguns épicos que o antecederam. Então, no plano estético, Camões ele vai beber de Sá de Miranda, que foi um autor do início do 500, que viajou para a Itália e retornou a Portugal com o verso italiano, né, que já não era mais a redondilha medieval que Camões tão bem dominou. Camões domina todos os versos, a sua técnica é perfeita e sublime em todos os tipos de versos que praticou. Mas ele recebe de Sá de Miranda e de outros esta visão classicista que resgatava, o que mesclava o humanismo, a ideia de que o sublime pode ser contemplado a partir do humano, com uma visão medieval, segundo a qual o sublime deve ser contemplado a partir do divino. Então, são elementos muito díspares, e Platão, com o seu gênio, consegue conciliá-los e fazer uma síntese extraordinária de que os Lusíadas são a melhor mostra. Eu estar aqui agora, neste momento, é comovente para mim estar num auditório que leva o nome do nosso escritor maior, que é o auditório Machado de Assis, e falando do nosso poeta maior, do nosso poeta universal, daquele que está para a língua portuguesa como Virgílio está para a literatura romana. É óbvio que Camões não inventou a literatura portuguesa, em língua portuguesa, porém, todos nós lhe somos devedores. Diz Santo Tomás de Aquino que as coisas são o que são em relação ao seu grau máximo. O grau máximo, em cada ordem de coisas, dá a medida de avaliação dessas coisas. Ora, Camões é, para nós, o grau máximo da poesia. Nós devemos cultivá-lo, cultuá-lo,
admirá-lo, frequentá-lo, lê-lo, porque senão ele continuará a ser um ilustre, porém desconhecido, ilustre porque todos o citam, desconhecido porque poucos o leem. E, na verdade, a atualidade de Camões reside no fato de que ele chegou a uma espécie de arquétipo da condição humana, versejando em língua portuguesa, e cabe a nós, homens deste confuso século XXI, espanar a poeira e mostrar Camões tal qual é, como fez o Tony aqui na palestra que me antecedeu, ao recitar dramaticamente alguns poemas de Camões. Ele nos deu um Camões vivo. Muitas vezes as pessoas estudam os grandes autores do passado como se fossem estátuas de bronze, e não como homens que viveram, sofreram, lutaram, foram derrotados, etc. Então, eu muito me comovi um pedaço da apresentação do Tony, porque ele fez algo que eu julgo que é o papel do mestre, é mostrar verdades de maneira translúcida. Um mestre não é proprietário das verdades que participa, ele é o vitral por cujo intermédio essas verdades passam e chegam ao coração e à alma dos discípulos. Então, entre esses elementos de que Camões se aproveita, um deles, não posso deixar de mencionar, é Ariosto, que tem uma obra que foi publicada em 1516, que é o Orlando Furioso. A propósito, 1516 é uma data importante, porque foi o ano em que o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, um repositório da literatura em língua portuguesa desde o medievo, foi também publicado. E é ali que Camões, é nesta fonte que ele bebe do decassílabo heróico e o eleva, o enleva, o coloca numa espécie de cume insuperável, pois em algumas passagens dos Lusíadas nós vemos com evidência que ali está a beleza da forma com a beleza do conteúdo irmanada. As duas belezas irmanadas. Então, Ariosto é uma referência. Este século foi o século de algumas obras que começaram a ser publicadas em decassílabos heróicos. A outra é Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso, que publicou esta obra depois dos Lusíadas. Não se sabe se ele leu ou não algo dos Lusíadas, mas o fato é que os tempos, eles, como dizia o Giambattista Vico, que foi um grande historiador, eles fazem um movimento pendular. Certas ideias parecem que predominam num determinado tempo, em ciclos que ele chamava de corse e recorse, elas vão e voltam. Então, o século de Camões é um século em que, do ponto de vista estético, tinha-se a preocupação com a forma perfeita, não só na poesia, como também na teologia, que na escola de Coimbra, na escola de Salamanca e na Universidade de Coimbra, tinha autores excepcionais, como Melchor Cano, por exemplo, cujo latim é clássico ciceroniano. Então, havia uma preocupação em representar a beleza de maneira esplendorosa em todas as manifestações artísticas. É óbvio que, com a vida atribulada que teve, Camões, muitas dessas coisas, ou ele conheceu de oitiva, como se diz, ou não conheceu, do ponto de vista do contato direto, do travar contato direto com os textos. Porém, ele é partícipe desta mentalidade, que é do momento posterior à Revolução Luterana, em que a Igreja Católica realmente, com o barroco que surge da Contra-Reforma, com várias manifestações espirituais, ela traz ao mundo novos olhares ou renovados olhares, e Camões é um desses que partilha esses olhares. Então, apesar de ter elementos pagãos, apesar de ter elementos da mitologia grega, pagãos da poesia e também da mitologia grega, Camões não deixa de ser um cristão da mais estrita cepa, como várias estrofes dos Lusíadas nos dão mostra de maneira inequívoca. Por aí se vai vendo o quanto esta síntese
de elementos muitas vezes dificultosamente contraditórios, porque implicavam posições pessoais, não foi algo simples de fazer. Então, quando nós lemos um simples verso da lírica de Camões, e que soa tão bem para os ouvidos contemporâneos, quando ele fala da mulher, platonicamente da mulher. Aliás, abro um parênteses aqui para dizer que a expressão amor platônico foi cunhada por este autor que eu mencionei aqui, que foi o Marcílio Fitino, como uma espécie de amor impossível. O amado seria quase inatingível pelo amante. Uma visão que tem lá os seus problemas na perspectiva filosófica, mas é belíssima, porque mostra o amor como a beleza e a bondade como que inatingíveis pelo homem em sua própria natureza, e neste esquadro entra na equação Deus. Deus é aquele que, pela graça, vai fazer com que o homem contemple aquilo que está para além da sua capacidade contemplativa. Tudo isto está presente nos versos de Camões, ou virtualmente ou textualmente. Então, revisitá-lo é quase que um dever. Algumas coisas eu apontei na minha colinha temática aqui. A unidade espiritual entre Espanha e Portugal está nos Lusíadas. Para quem não sabe, Espanha era o termo usado pelos romanos para a Península Ibérica. Ora, Camões, a certa altura do canto terceiro, ele chama a Espanha de cabeça de toda a Europa. Se não me falha a memória, é na estrofe 17. E depois ele diz que Portugal é o cume desta cabeça. Ambos estão ali como que irmanados. E pensemos bem, muitos autores, tanto do período de Camões como imediatamente posteriores, chamaram-no de poeta hispano, ou seja, poeta daquela região geográfica e animicamente ligada, que é a Espanha. Houve um papa que foi um grande lógico chamado Pedro Hispano, nascido em Lisboa, porém chamado de hispano. E o próprio nome Lusíadas é uma referência, inclusive textual, na obra de Camões, aos lusitanos do período romano. A Viriato, o grande herói, o vencedor invencível afamado, nas palavras de Camões. Aquele que, sendo invadido pelo exército romano, várias vezes venceu todas as batalhas. Então, os lusitanos são esses heróis que servem de modelo e de referência, de molde para Camões nos Lusíadas, e muito já se falou que o próprio Vasco da Gama, ele é nada mais, nada menos do que a encarnação do heroísmo luso, muito mais do que uma personagem heróica. Então, quando nós, no Brasil contemporâneo, pensamos em resgatar o que quer que seja da alma brasileira, é impossível que o façamos com a devida competência se nos esquecermos deste tesouro comum, dessa alma comum. Estava agora aqui no intervalo conversando com o Tony, com o Ramiro, e o Tony lembrou-nos que, no caso da língua portuguesa, os países não fazem fronteira. É uma fronteira de alma. O Brasil mesmo, todos os países que fazem fronteira com a nossa pátria, falam a bela língua de Cervantes. Não falam português. Porém, nós somos uma comunidade de alma. Ser e estar em português é sublime. A nossa língua tem possibilidades semânticas extraordinárias. Então, devemos resgatar isso com todo o amor que Platão, ou melhor, Camões, mas por um viés platônico, tão lindamente cantou. Então, unidade anímica, porém com superioridade portuguesa. É claro, Camões era um português de boa cepa. Não se diga um português que certas coisas em Espanha são melhores, porque há um ditado que diz o seguinte: de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Então, português é português. Então, outra coisa que nos diz o Fidelino de Figueiredo, que é um historiador da literatura portuguesa importante, ele diz
algo que vale a pena mencionar. Os Lusíadas são a primeira epopeia, o primeiro poema épico que se vale dos fatos históricos como matéria. Quando Camões diz cesse, né, do sábio grego e do troiano, referindo-se às navegações que tiveram, ele está dizendo que aquelas navegações são mitológicas. A de Vasco da Gama é real. Vasco da Gama é um herói. Nós somos filhos deste heroísmo, de homens que se fizeram ao mar numa aventura talvez só comparável no século XX, a ida do homem à Lua, com pouca ciência, entre aspas, porque iam nas caravelas físicos, cartógrafos. Basta vermos aqui os primeiros mapas do Brasil. Não havia tecnologia, precisão desses mapas, levando-se em conta que eram só matematizáveis, né? Ou matematizados. É impressionante. Então, é um momento glorioso. É óbvio que Camões, quando ele escreve os Lusíadas, o Portugal de Dom Manuel I já conhecia, de alguma maneira, algum declínio. O século anterior, que foi o das grandes navegações que ele canta, foi o século de esplendor de Portugal, em todos os sentidos. Porém, neste século do 500, tão convulsionado por coisas que eu mencionei aqui, por exemplo, a Revolução Luterana, é o século que, de alguma maneira, faz a ponte entre o medievo, entre aquela cultura medieval em que o homem via toda a criação contemplando a Deus, e este olhar está presente em Camões, e a modernidade do ponto de vista estético. É óbvio que Camões está longe de ter aquela empáfia moderna e pós-moderna de achar-se o umbigo do mundo. A visão dele é uma visão cristã, e que o diga o seu censor da Santa Inquisição. Camões o seu texto passa pelo censor, Frei Bartolomeu Ferreira, que o aprova. Não obstante, faça menção a toda aquela mitologia antiga que é citada nos Lusíadas. Então, é um autor que, em si, reúne toda a cultura do Ocidente, é um dos maiores poetas que já pisou o pó deste mundo, e celebrar os 450 anos desta obra magna da língua portuguesa é realmente uma atitude muito digna da Biblioteca Nacional. Nós somos irmãos de alma, nós e os portugueses e toda a comunidade lusófona, e o futuro que tivermos passa por aqui, por aqui. Camões, a certa altura, ele diz lá no finalzinho dos Lusíadas: nem me faltou honesto estudo. O que seria honesto estudo? A palavra honesto, do ponto de vista etimológico, refere a algo digno de louvor. O honesto é o digno de louvor. E no caso do estudo, na altura de Camões, eram as escolas. As escolas, no caso de Salamanca, de Coimbra, a palavra escola, a tradução dela, tanto do grego scolé, quanto do latim escola, é ócio, é recreação. A escola seria o lugar onde aquelas pessoas que buscam um olhar contemplativo iam praticar uma espécie de ócio criativo, ao passo que as artes mecânicas seriam próprias daquelas pessoas que têm por ofício ou por vocação lidar com coisas menos elevadas. Então, essa, inclusive, para mim, é uma das indicações de que ele teria realmente passado ali pelas carteiras de Coimbra, onde não lhe faltou honesto estudo. Eu não sei o tempo que me cabe. Eu sou Oi? Interrompa-me sem o menor constrangimento, que eu sou um falador. Há um verso de Camões que reflete esse platonismo citado aqui, que é belíssimo. Mas, ó tu, terra de glória, se eu nunca vi tua essência, como me lembras na ausência? Não me lembras na memória, mas sim na reminiscência. Ou seja,
aquela pátria eterna de que todos nós temos uma nostalgia, é a ela que Camões lindamente se refere nestes versos. Por aí se vê que ele tinha aquela visão, sim, que também era do homem do medievo, do transcendente. Quem não tem o transcendente no seu horizonte mental acaba por afogar-se na mais dramática angústia da imanência. Quem não tem a Deus no horizonte acaba por cair numa espécie de desespero. E isto aqui, que está sendo dito, está presente de maneira gloriosa em Camões. Então, é um convite a que abranjamos o nosso olhar para muito além do nosso umbigo. Nós somos a sociedade umbigocêntrica, a sociedade que acha que historicamente é a de maior importância de todas. Então, ir para este passado é, de alguma maneira, fazer as pazes com a eternidade. É óbvio que no meio deste conflito histórico, estético, de referências políticas, espirituais, tudo isso, de alguma maneira, está presente na obra principal de Camões. Há um historiador espanhol, que é o Ricardo Villoslada, que ele nos diz que, no século anterior ao de Camões, Roma, houve o triunfo da mundanidade em Roma. Os clérigos eram vergonhosos, toda aquela crise que se acentua, que se vai acentuando no século XV, na virada do XV para o XVI, de alguma maneira também está virtualmente presente em Camões. Porém, Camões consegue ir além das azáfamas históricas. O poeta, já nos dizia Aristóteles, ele se refere, o material do poeta, muito mais do que o fato histórico, é o arquétipo. O arquétipo é universal. Quem só fala da história será, de alguma maneira, em algum momento de sua vida, esmagado pelo devir. Ora, o grande poeta, daí a sua perenidade, ele fala da alma humana em ponto grande e, nesse seu falar, como ele é expresso com beleza, o belo é um dos transcendentais do ser, uma das manifestações universais do ser. O poeta, quando faz isso, e o faz com pleno domínio da técnica, ele alcança esse patamar que não é para muitos, não é a todo momento que aparece um Camões, não é a todo momento que aparece um Virgílio, um Dante, um Bocage, para ficarmos na nossa comunidade lusófona. Estes homens são homens de todos os tempos, porque transcenderam, de alguma maneira, ao seu próprio tempo. Não há elogio mais malfadado do que dizer assim: aquele autor ali, ele é filho do seu tempo. Significa que ele está circunscrito pelas ideias do seu tempo, que muitas vezes são mesquinhas, muitas vezes são rasas, muitas vezes levam-nos para baixo. O grande autor é um autor em comunhão com todos os tempos, e no caso de um autor cristão, com aquilo que está para além de todos os tempos, ou seja, para com o eterno, que é Deus, conforme li aqui nestes belos versos da obra das Redondilhas de Babel e Sião, Sob os rios que vão, que é uma obra cuja leitura eu recomendo a todos, porque faz bem. A beleza não só agrada a vista, como comove a alma. Travar contato com este tipo de literatura é sair da angústia de ficar, angústia bastante contemporânea, de olho no noticiário, de olho no amanhã político. Ninguém é indiferente ao seu amanhã imediato, próximo. Porém, nós, como seres humanos, somos transtemporais e convidados para não nos deixarmos, por uma espécie de fraqueza, de pusilanimidade, vencer pelos problemas do nosso próprio tempo. Ler um grande homem, Camões aqui foi mencionado o naufrágio em que ele salva uma parte dos Lusíadas. Ele sabia o que estava fazendo. Ele morre, como diz num próprio verso muito conhecido, em aborrecida pobreza. Era um cristão. Para um cristão, a pobreza pode vir a ser virtuosa se
for voluntária. No caso dele, não era voluntária, porém, o que era sublime era não se circunscrever à miséria circundante. Então, é uma história de vitória pessoal, vitória estética, vitória civilizacional, cantar este peito ilustre lusitano, que é também nosso. Nós somos partícipes desta alma portuguesa, da qual devemos orgulhar-nos com toda a nossa força, com todo o ardor do nosso coração, porque aquilo que viermos a fazer de bom neste tempo estranho em que vivemos, certamente passará pela leitura, por sorver algo deste que é o nosso maior poeta, a quem nós seremos sempre gratos, e por mais que sejamos gratos, nunca o seremos o suficiente. Tá bom, meus caros? Muito obrigado. Estou aqui para perguntas, objeções, etc., à disposição. Muitíssimo obrigado, professor Sidney, por sua excelente fala que mostra a transcendência de Camões como autor que une três grandes tradições, a tradição antiga, a tradição medieval e a Renascença, né, indo para muito além de um homem do seu tempo, um homem de todos os tempos e, sobretudo, alguém que consegue trazer o que há de mais sublime dentro da condição humana. É por isso que ele é um grande clássico, é por isso que ele, para além de um vato, de um poeta, alguém que consegue refletir a respeito da própria natureza da condição humana. E gostaria, antes de qualquer mais coisa... Pois não? Gostaria de, antes de qualquer coisa, registrar a presença do secretário de Economia Criativa e Diversidade, Rafael Nogueira, ex-presidente da Fundação Biblioteca Nacional, e também de agradecer a todos por ter... Tem aqui uma pergunta, é isso? Não? Aí tem um microfone. Vamos fazer as... Ah, tá. Bom, na verdade, eu vou reiterar o agradecimento ao professor Sidney, também os demais palestrantes do dia, o Tony Corrêa, que está aqui conosco, o professor Amós Coelho, que esteve pela manhã. Este evento, como tantos outros da instituição, representam uma entrega que nós fazemos. Eu acho que é muito importante até o Rafael Nogueira estar aqui, que ele abriu uma senda e nós fizemos parte desse mesmo time, fazemos, né, a gente faz muita coisa junto, lá em Brasília, com a Secretaria de Economia Criativa e a Biblioteca Nacional. E é uma senda que se abriu de retomada, com essa alma mesmo camoniana de restauração, de respeito à alta cultura, de respeito e difusão. É algo muito próprio que a gente faz, que não é apenas tornar a biblioteca um grande repositório, como ela é, e como ela é muito bem cuidada pela sua trajetória, pelos servidores, funcionários da casa, mas também de difusão. Esse foi sempre um grande intento e um grande desafio, especialmente se a gente for pegar, né, nesses períodos de 2020, 2021, em especial, que foi tudo muito complicado para todo mundo, né? E a gente ganhou uma experiência muito boa de difusão e o modo como a gente está fazendo aqui, não só com vocês que estão aqui presencialmente, mas também todo mundo que assiste, é um resultado dessa senda que foi aberta. E ela também deixa um legado sempre muito importante de projetos, de ações, né? Eu falava na abertura do professor Amós sobre a reedição da Camoniana, porque a última Camoniana é de 1957, nós elaboramos lá uma minuta por um projeto para ter uma nova Camoniana, ou seja, ver tudo que a biblioteca tem sobre Camões, assim como a gente está fazendo, esperamos aí em breve lançar o Guia de Fontes da Independência, que também faz um levantamento de tudo que a instituição possui sobre o período da independência. Então, queria reforçar, né, essas entregas, essas ações que faz parte com o time que está aqui, né, o João Nara, o João Cabecinho, o Elton, o Fernando, enfim. Bom, deixo uma pergunta. Uma das ações que nós tivemos, que vai terminar agora, na verdade vai terminar no ano, né? Que é a série de cânones brasileiros,
O professor Dionísio da Silva, que estava aqui pela manhã, vai apresentar sobre Rubem Fonseca. Vai ser... Que dia que é? Na segunda terça do mês, né? 20 de dezembro. 20 de dezembro, é a terceira. E ela começou, inclusive, com o Sérgio Pachá, que é nosso amigo, grande parceiro do professor Sidney, que inclusive fez o filme Alma Portuguesa, que eu recomendo a todos. E há um desafio para nós, né, nesse sentido de pegar a explicação dos cânones brasileiros, e nós fizemos essa mesma explicação dos cânones brasileiros com a explicação da série que fizemos com a SECOM de Camões a Machado. E aí vem a pergunta, né? Como que o professor vê o que há de Camões e Machado, ou nos demais brasileiros? De que maneira a literatura brasileira incorporou e recepcionou Camões? Como isso é representativo? De que maneira? Se há alguma lembrança de algum poeta, ou mesmo nos romances, enfim, o que ficou? Nós fizemos esse desafio, e ele adentrou uma série de palestras, uma série de falas, que também perpassou, né, a própria alma da instituição no que ela faz, porque isso também é esse respeito à memória, esse cultivo, essa maneira de reiterar a memória luso-brasileira. Mas na literatura, como é que isso é observado? Como é que a gente pode aprender em relação a essa permanência, eu diria, entre aquilo que é lusitano e aquilo que é brasileiro? Obrigado. Bom, excelente pergunta. Toda a nossa literatura, e aqui refiro-me a tudo que se fez a partir do século XVII, sobretudo, ela tem uma referência direta ou indireta em Camões. Se nós olharmos para Machado, que foi o autor mencionado, Machado foi um poeta e um grande sonetista. Alguns sonetos de Machado fazem jus ao melhor Camões. Todos os nossos principais escritores dos séculos que se seguiram ao XVII, e lembremos que o primeiro escritor em prosa em terra brasileira foi um historiador, não foi um poeta, foi o Frei Vicente do Salvador, escreveu sobre a história do Brasil, porém, numa prosa digna de entrar nas antologias. Mas no caso da literatura de ficção, seja a poética, seja a literatura em prosa, Camões é uma espécie de onipresença virtual, não só até o período de Machado, o que se lhe seguiu também. Pensemos no Olavo Bilac, né? Correntes distintas da literatura, porém todas com alguma referência em Camões. Pensemos em Manuel Bandeira, que tem um belo soneto emocionante, comovente, intitulado A Camões, e quando refere-se aos portugueses, diz que eles são aquele povo que plantou a cruz em cada continente. Uma bela referência a Camões e aos portugueses. Cecília Meirelles conheceu todo o repositório literário que remonta aos trovadores medievais. Cecília Meirelles tem um elogio de Santa Maria Egipsíaca, que faz referência a um poema de Santa Maria Egipsíaca deste período que nós estamos falando aqui. Então, Camões é onipresente em toda a literatura formal elevada, até mesmo na gramática, porque a língua que nos legou Camões é a língua que gramaticalmente se foi organizando, serviu de modelo para tudo que, em termos gramaticais, se foi praticando. Tanto é assim que as abonações, para muitos gramáticos, são colhidas da obra de Camões. É melhor errar com Camões do que acertar com alguns gramáticos, né? Que são gramáticos de maus bofes. Nós tivemos vários deles na história brasileira. Então, Camões é uma referência estética universal, e aqui entra uma opinião agora minha. Acho que essa entre-safra de grandes autores, entre-safra contemporânea, não é que não se produza coisa boa, mas há uma certa entre-safra que é proporcional a um esquecimento deste tesouro. E aqui no Brasil nós temos um problema suplementar que os portugueses ainda não têm, que é o seguinte: a língua que se fala distancia-se dramaticamente das formas superiores do português culto, literário.
Então, muitas vezes, o autor contemporâneo tem que lidar com o seguinte problema, para cuja resolução ele precisará formular uma equação grandiosa. Como eu escrevo uma obra em boa literatura que não pareça arcaica na sua forma, que traduza algo da contemporaneidade, isto é difícil, porque, infelizmente, e é uma constatação, uma opinião, é óbvio que haverá quem dela discorde, mas uma opinião é nada mais, nada menos do que a adesão a uma proposição com certo temor de que ela não seja a única verdadeira. Ninguém opina com certeza. A opinião traz consigo sempre uma parcela de dúvida. Porém, esta aqui é uma opinião abalizada, é de alguém que leu um bocado. Então, portanto, não é um flatus votis. O que eu estou dizendo aqui é que um dos dramas nossos, do Brasil contemporâneo, é perdido o vínculo formal com estes grandes autores da poesia, no caso de Camões e outros, né, da prosa, do teatro, todo o teatro da época de Dom Manuel I, que é um teatro sublime, ele precisa ser revisitado. Isto cria um grave problema de escritores que estão como que à deriva, perto ali do Cabo das Tormentas, provavelmente naufragarão dramaticamente. Então, Camões é este sol que ilumina toda a história da língua portuguesa. Ele é o alfa e o ômega para nós, e temos este problema, que é perda de vínculo. Até Machado de Assis, que é um autor do século XIX, um garoto de 20 anos, hoje tem dificuldade para ler, por falta de vocabulário. E porque foi adestrado a não consultar dicionários, tem uma formação que é deficitária. Ou nós vemos isto com realismo e tentamos arranjar uma solução, ou continuamos com esse discurso embelezador da contemporaneidade, e aí realmente Camões desaparecerá do nosso horizonte mental de maneira definitiva. Então, esta é uma encruzilhada do momento presente. Daí a importância de um evento como este na Biblioteca Nacional. Devemos prestar reverência a Camões, sempre, e a todos que dele beberam de maneira sublime. Cecília Meirelles é, na minha modesta opinião, ao lado de Manuel Bandeira, né, são os dois maiores poetas brasileiros, e ambos leram, saborearam Camões em Ponto Grande. Não sei se respondi, presidente. Excelente. Professor Sidney, teve um tema que passou as 3 exposições de hoje. A exposição do professor Amós pela manhã, a apresentação do Tony, agora à tarde, e agora a sua fala, que é justamente a temática da religiosidade e do entendimento do sublime, sobrenatural, divino em Camões. Ele dizia, na sua palestra ainda há pouco, que Camões tem uma perspectiva muito mais próxima da medievalidade, que ele transporta para o início da Renascença, e uma Renascença muito diferente daquela que acontece no resto da Europa, porque é uma Renascença ibérica, com toda a sua peculiaridade. Tanto na sua fala, como a do professor Amós, e a apresentação de Tony também, se fez referência ao episódio de Inês, e a crítica que Camões deixa transparecer, né? É um poema que é uma ode, é uma exaltação, mas ele faz, olha, não se afastem da piedade, isso não foi uma coisa boa. Podia falar um pouco mais a respeito de como a temática do divino se coloca em Camões, porque fazias referência ainda há pouco a Giovanni Piccolo da Mirandola, teórico contemporâneo de Maquiavel, que dizia que os homens são como deuses humanos, né, que podiam criar uma espécie de microcosmos da realidade, e aquele espírito da Renascença italiana e francesa, de um possibilismo muito grande, não me parece que acontece da mesma maneira na Renascença ibérica, muito mais pia, muito mais religiosa e muito mais institucional do que aquela coisa, por vezes, iconoclástica de outros movimentos renascentistas. Grande pergunta. O Renascimento, quando se transpõe da Itália, sobretudo, para a Península Ibérica, ele chega à Península Ibérica sem perder esta capa de religiosidade. Vejamos, eu mencionei aqui 2 autores importantes, de La Mirandola, né, e o Ficino, ambos com obras também relevantes, porém ambos
com dificuldades no que diz respeito à religiosidade tradicional do Ocidente. Tanto assim é que teve 900 teses condenadas pelo magistério da Igreja. Era uma crise. Quando é que o mundo não esteve em crise? Mas essa era uma grave crise. E o Fitino, a mesma coisa. O espírito da renascença italiana é muito mais libertário e libertino a um só tempo. O português é pio, ele não perdeu esta piedade. E, no caso da reverência a autores pagãos, em Portugal nunca se verá um autor como Camões e outros ultrapassarem o limite do bom senso com relação à própria cultura em que se está. Para vocês terem uma ideia, o Fitino, né, nas suas tertúlias, ele lia Platão, ele traduziu, como eu disse, toda a obra de Platão do grego para o latim, e ele acendia velas, né? Então, todos os convivas, né, além de beberem um bom vinho italiano, estavam ali sob a luz de velas, como era o divino Platão, né? Como foi chamado anteriormente por neoplatônicos cristãos. Tudo bem, mas no caso da Renascença italiana, há um movimento de revolta, de alguma maneira, contra a instituição religiosa. Estamos num momento de grave crise, né? É óbvio que o século XV, que é o século anterior a Lutero, é um século em que eclodem crises no seio eclesiástico graves, e todos os autores importantes da época vão beber disto e vão tentar, em suas obras, dar a resolução que acharem por bem ser a melhor. Mas, no caso de Portugal, essa referência, por exemplo, a Inês de Castro é um dos momentos mais belos dos Lusíadas, também aqui citado, né, pelo Tony numa bela declamação. Ali, né, quando, depois de mortos, né, em Alcobaça, se concebe aquele túmulo com os dois voltados um para o outro, com a ideia espiritual de que lá, né, na hora da ressurreição, a primeira coisa que fariam seriam contemplar um ao outro, uma alusão a um só tempo, a um romantismo, não no sentido do século XVIII, XIX, mas a um romantismo natural que se preserva em Portugal. Alguns poemas de amor de Camões, a atualidade deles está em retratar as relações de amor de uma maneira tão sublime. Alguém até já terá se perguntado se Camões, em Coimbra, terá lido Longino, que foi um autor cristão lá do século III, corrijam-me se eu estiver errando no século, que escreveu um tratado sobre o sublime. Então, quando se vai perdendo esta visão religiosa, a tendência da arte é se tornar autonomista, humanista, imanentista, e os problemas que ela retratará serão dilemas não humanos no sentido profundo, mas mundanos. Então, em Portugal, a mundanidade, embora esteja presente lá em Gil Vicente, as sátiras, né, vários textos extraordinários, os autos, né, o Alto da Barca do Inferno, vale muito a pena ler, são atualíssimos esses escritos. Embora sempre se tivesse esse humor no horizonte, nunca se perdeu a piedade. E, de alguma maneira, a fé moldava a cultura. E, posteriormente, a Camões, lá no século de Bocage, houve até quem escrevesse, o Frei Agostinho de Macedo, um famoso padre, que não era tão bom das ideias, digamos assim, ele quis escrever uma epopeia para corrigir os Lusíadas. Os Lusíadas não está tão bom. Mas, de alguma maneira, até neste período, né, dos Árcades, há a sombra da religiosidade, que Portugal só perderá com a Revolução, né? Ou seja, no século XVIII, a partir do rei Dom José I, né, e seu preposto Sebastião José, o Marquês de Pombal, aí sim que começa-se a perder um pouco dessa sensibilidade. Mas este espírito religioso foi o que fez com que o Renascimento em Portugal, seja na estatuária, seja na poética,
tanto a lírica como a épica, seja na retórica, escreveram os tratados de retórica, há muita bibliografia, muita literatura maravilhosa, mas sempre com a sombra daquele dístico cristão. As próprias leis, que eram as ordenações, não eram nada mais, nada menos do que o espelho no plano civil das decretais papais de Gregório, até a forma em 5 livros. Então, em Portugal se manteve isto com muito mais fervor, e isto se reflete no seguinte: o sublime em Portugal, ele nunca deixou de estar, durante esse largo período, vinculado a uma religiosidade não só popular, mas também institucional. É óbvio, só para encerrar minha resposta, que se olharmos para a Renascença italiana, Michelangelo, que provavelmente é o maior gênio que já pisou o pó deste mundo, as esculturas de Michelangelo são a expressão da beleza em ponto grandíssimo. Eles tinham certo pendor humanista, que em Portugal não deitou tantas raízes, e ao mesmo tempo mantiveram esta visão do transcendente, mas fique registrado que, no caso português, durante muitos séculos, para além do tempo de Camões, esta sombra da fé esteve sobre as obras. O próprio Bocage, que foi um autor importantíssimo, o maior lírico do século XVIII, em língua portuguesa, que infelizmente é só identificado hoje por seus poemas pornográficos, mas ele não foi só isto, embora nisto ele tenha chegado ao cume da beleza também, tal era o domínio dele, de todos os recursos da língua. Mesmo o Bocage, no final da vida, tem um arrependimento tipicamente cristão, que vira um poema, quase que no leito de morte. Então, em Portugal sempre se manteve, de alguma maneira, durante séculos, no fazer literário, esta visão da fé, para o bem e para o mal, quando se tratava de autores que realmente tinham para com a fé uma relação formalista, e aí faziam-se fariseus, literalmente. Não sei se respondi, se me alonguei demasiadamente. Temos uma pergunta aqui da audiência, nosso querido Tony, que se apresentou agora à tarde declamando poesia camoniana. Obrigado. Agradeço realmente ao professor Cid, né, pelo saber e sabor, sabe bem ouvi-lo, né? E dentro desse tema, gostaria de ouvi-lo falar sobre a Ilha dos Amores. O Camões está num desconcerto do mundo. Infelizmente, também naquela época, o mal se afinava e o bem se danava. A nobreza ia bater à porta da vileza. E, de repente, a Ilha dos Amores, onde aparentemente é uma coisa erótica, nuas por entre o mato, os olhos dando, não é? O que as mãos cobiçosas vão negando, mas ali há um concerto do mundo, né? As pessoas deixam de ser quem é, e ainda por cima, então, Tétis mostra ao Gama o que virá. A geometria euclidiana deixa de existir, há então esse mais além. Nós necessitamos, como falou, ver o invisível para realizar o impossível, em todo caso, para aguentar o hoje, não é? Gostaria de ouvir, então, sobre esse canto nono, né? A Ilha dos Amores e o que isso representa. Olha, se não me engano, obrigado pela pergunta, Tony. Se não me engano, foi o Antônio José Saraiva, o historiador da literatura portuguesa, dos mais importantes no século XX, que ressaltou o fato de que a Ilha dos Amores é a representação, digamos assim, poética da Ilha dos Bem-aventurados, a ilha platônica dos Bem-aventurados, onde se joga um drama também. O drama que está por trás, como pano de fundo, é o seguinte: no amor, e somente no amor, nós alcançamos a contemplação da realidade. O amor é o único ponto em que o homem contempla a realidade profundamente. E nós poderíamos dizer hoje, quando nós não gostamos de algo, né, quanto menos gostamos de alguma coisa, menos atenção prestamos a essa coisa. O amor é o que concentra as energias psíquicas e nos faz ir além. Quando olhamos para a pessoa amada, queremos ir para além do conhecimento sensível. Queremos saber qual é a sua intimidade, o que ela pensa, quais são os valores que pautam a sua ação, etc. Então, quando Tétis se abre, né, a Vasco da Gama, e mostra a máquina do mundo,
na verdade, está apresentando esta engrenagem do amor, que pode ser, em parte, o amor erótico, que ele integra a nossa humanidade. Dizer que o sexo seria um mal necessário, além de um erro lógico e filosófico, porque o mal é uma desnecessidade, não é necessário para o meu dente que eu tenha uma cárie, né? Nem para o meu fígado que eu tenha um câncer. O mal é uma desnecessidade, uma contingência metafísica. Ora, quando a deusa se abre a Vasco da Gama, como prêmio por sua coragem, por sua sabedoria, por sua moderação, que são as 3 virtudes que Platão coloca como fundamento da polis, a sofia, sabedoria, né, a moderação ou temperança, né, e a coragem. É o prêmio da coragem é esta contemplação, da coragem amorosa, não da coragem temerária, do falso desamor. Então, ali é belíssimo, é o momento dos mais belos da história da poesia em língua portuguesa, e um breve parênteses vale a pena abrir, que é o seguinte: o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade tem um poema intitulado A Máquina do Mundo, né, em que, ao final, é escrito em tercetos dantescos, né, é belíssimo, o poema é belíssimo, e ao final, em alusão a esse canto 10º, o 9º e o 10º, dos Lusíadas, ele diz que a máquina do mundo se abre para ele e ele abaixa a cabeça e prossegue o caminho. É a visão do homem que nega a transcendência. É a visão... O professor Sérgio Pachá tem uma expressão engraçada. Embora admire Drummond dentro da medida justa, na minha opinião, né, sem exageros entusiásticos, ele diz que o Drummond tinha uma carinha de padre apóstata. Mas, assim, é o drama da existência. Ali está nesses 2 cantos, o 9º e o 10º. Ou nos abrimos para o transcendente e vemos a beleza do mundo, ou nos fechamos ao transcendente e, olhando só para o nosso próprio umbigo, não chegamos nem sequer à nossa beleza, nem a das demais pessoas, nem a do mundo, e muito menos a do transcendente, que é Deus. Então, há, na Ilha dos Amores, muito de Platão. Alguns dizem assim, há um platonismo na lírica de Camões, mas na época também. Só que, na época, ele está cifrado. Camões escreve coisas que é preciso ter uma bagagem cultural para entender. As referências militares, as referências náuticas nos Lusíadas, etc., são incontáveis. Eu estou com um livrinho aqui, que é um dos clássicos da bibliografia camoniana, que é a Micrologia Camoniana, que é a do Franco Barreto. Muito elogiada, muito criticada, mas aqui ele se deu ao trabalho de colocar todos os nomes próprios mencionados por Camões, né, o que representam, expressões idiomáticas, etc. E, ao final da leitura, quem tem a coragem de encarar este calhamaço e seguir até o final, o que se observa é o seguinte: é um espanto. A cultura de Camões é gigantesca. E nele está ali a perfeição do seguinte consórcio, né? Coração e mente na contemplação inteligente e amorosa da realidade. A Ilha dos Amores é isto. Abarca o plano físico, mas chega ao inteligível. Não sei se respondi, Tony. Excelente. Se tivermos tempo, só um questionamento que vai a partir disso que colocaste, eu puxo o gancho dessa tua última fala, a respeito dessa experiência prática de Camões enquanto soldado, marinheiro, estudante de teologia e de filosofia em Coimbra, administrador público na distante Macau, hoje China. Eu queria que a gente pudesse juntar todos esses elementos e poder compreender como um homem que subiu nos ombros do gigante, como foi Camões, que conhecia com muito vagar toda a cultura clássica, né, de Homero, de Virgílio, dos autores latinos, e também Ovídio, que tinha um entendimento muito profundo do classicismo, do clássico, pôde também, nessa sua vivência prática,
como militar. A falar que não existiam ainda exércitos profissionais naquela época, mas Camões foi o que de mais próximo havia de um militar profissional no 600, ou seja, um homem que combateu em África e no Oriente a soldo real, um homem que teve funções de administrador público para a coroa, e como isso talvez tenha feito ele transformar a sua epopeia, o seu poema épico, em alguma coisa feita a partir de um relato histórico real. Ou seja, é como se tivesse aqui a fusão completa do Renascimento com o espírito clássico. Podia falar um pouco mais sobre isto? Meu caro Elton, vou trazer aqui uma definição de epopeia, que é a do Fidelino de Figueiredo. Epopeia é a criação poética suscitada pela comoção coletiva frente a feitos heróicos. Isso é uma epopeia. Ela é a representação de uma alma que se espraia no tempo e no espaço de maneira heróica. Ora, tudo isto que Camões foi, militar, poeta, galanteador, né, de belas mulheres, pelo menos são belas em seus poemas, e, portanto, são supremamente belas, né? Porque a beleza do imaterial transcende a qualquer beleza circunstancial, etc. Camões, não sei se foi dito aqui por algum dos palestrantes, ele é um homem de infortúnios pessoais. Um dos infortúnios foi em Moçambique, quando roubaram grande parte de sua lírica. Ele foi... Imaginemos o drama deste gênio que um dia sai para passear, talvez para beber um vinho, né, talvez para algum consórcio lúdico, né, venéreo, né, e volta para sua casa e, de repente, vê que lhe roubaram boa parte de obras que levaram anos para serem compostas. Então, esta experiência do fracasso amoroso, que só verdadeiramente quem ama conhece a dimensão do fracasso. O medíocre fracassa, como dizem os espanhóis, a médias. É um meio fracassado e, portanto, um perene fracassado. Ele não consegue o fracasso profundo a partir do qual um homem se levanta. Então, Camões foi o que foi porque conheceu no seu labor de marinheiro, no seu labor de poeta, nele a arte chega a fazer jus àquela definição medieval, que é a reta razão no fazer. Ele é um artesão da palavra, mas eu acho que o elemento amoroso, ele é, digamos assim, o dístico por meio do qual nós vamos entender como foi possível uma síntese tão improvável, tão dificultosa, e que, legada a nós, não só nos Lusíadas, mas no restante da obra de Camões, na lírica, etc., nos ajuda a caminhar aqui e agora. Camões é atual, isso é uma coisa que também vale muito a pena dizer, reiterar, ressaltar. Camões é um autor atual, que falou numa língua que hoje é para nós, que traga, talvez, para nós algumas dificuldades do ponto de vista formal, mas é a língua universal que nós falamos. E permita-me dizer que quem quer educar-se precisa vencer dificuldades circunstanciais que a linguagem mais erudita traz. É parte do processo civilizatório as pessoas irem além do que habitualmente fazem. Então, este Camões fracassado e existencial, que obteve o supremo sucesso no final da sua vida, os Lusíadas são a primeira edição que nós celebramos hoje aqui, né, de 1572, né, os 450 anos. Camões morreu provavelmente em 1580, pouco tempo depois, né? Há dúvidas a respeito de se teria morrido em 80 ou 79. Aliás, boa parte da sua biografia ainda está nas brumas da arqueologia histórica, etc. Mas eu penso que este elemento amoroso, platônico, e que ele viveu profundamente, é a chave para resolver o enigma Camões. Camões é, para nós, sim, um enigma. O enigma elucida-se. O mistério não se elucida. O mistério é a compreensão de que há algo para além da nossa possibilidade contemplativa. Isso é um mistério. Está presente
na obra de Camões, esta ode ao mistério. Porém, a sua vida permanece para nós, vou usar um termo que é um livro do Drummond, um claro enigma, porque com as suas luzes nos ensina muitas coisas, inclusive a ir nas lacunas da sua vida e, interpretando alguns dados, chegar a conclusões que nos são úteis, mas em todo e qualquer caso é um amor platônico, a chave de interpretação para esta superior síntese que foi feita por Camões. É óbvio que aí está implicado dom, talento pessoal, etc., esforço. Uma obra de arte desta magnitude, que é uma catedral, não se produz num dia, mas o que lhe abriu as portas foi esse amor que ele cantou como ninguém, o que abriu as portas para essa fusão de elementos, às vezes até contraditórios. Nós temos uma pergunta da audiência. Boa tarde, professor Sidney. Professor Sidney, boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra. É sempre um prazer aprender com o senhor e ter a oportunidade de ouvi-lo falar. Eu queria fazer uma pergunta sobre a lírica de Camões e pedir ao senhor a opinião sobre dois aspectos. Um primeiro é sobre a dificuldade de se sistematizar a lírica camoniana. Existem alguns sonetos, poemas sobre os quais se tem certeza que são da autoria de Camões, outros não. Então, eu queria que o senhor, se possível, comentasse sobre essas dificuldades. Um outro ponto diz respeito à influência de Petrarca na lírica camoniana. E alguns usam isso como uma crítica à lírica de Camões, dizendo que ele teria feito apenas cópias de alguns sonetos de Petrarca, o que nos padrões de hoje seria um plágio. Então, eu queria também que o senhor, se possível, comentasse esse aspecto a respeito até que ponto essa crítica deve ou não proceder, e muito obrigado desde já. Muito obrigado, meu caro Elias. Estava com saudade de você, folgo em vê-lo aqui no Rio de Janeiro e aqui neste auditório. Bom, começo pela segunda. A crítica de que Camões seria um plagiário, ela é completamente improcedente. Na verdade, o que Camões e outros autores do seu tempo faziam era a arte da imitação, eram referências imitativas, ou seja, o autor mencionado, às vezes ipsis literis, ele não estava sendo plagiado, até porque a referência era claríssima. O plágio é sempre mais ou menos obscuro, não é uma citação límpida, clara, como a do início dos Lusíadas, né? Arma Eurinque Cano, as armas e os barões assinalados. Isso é uma maneira de fazer uma referência a Virgílio. É plágio. Só na mentalidade moderna, nós pós-modernos, modernos e pós-modernos, temos a mania da autoria. O sujeito diz uma frase, né, num momento de solidão em suas instalações sanitárias e quer patenteá-la. Todo mundo quer patentear as coisas as maiores efemérides são passíveis de serem patenteadas pelo homem autocontemplativo, que não consegue olhar para além do seu umbigo quase nada. Então, esta crítica de que Camões é um plagiário é ridícula. Na verdade, Petrarca é um dos seus modelos, não é o único. E alguns versos, sim, são como que uma citação quase literal, mas pensemos, quando um poeta cita o outro, traduz o outro, ou comenta o outro, sempre refaz. Um poeta está sempre numa espécie de refazimento em seu trabalho, quando ele olha para o trabalho de outro. Então, uma crítica medíocre que não deve ser levada a sério, até porque isso já está estabelecido por uma longa bibliografia, que sabe que Camões, ao fazer alusão a estes grandes mestres, que foram seus mestres e devem ser os nossos, estava fazendo uma reverência e não um plágio. Com relação à lírica, realmente é impossível reconstituir, pelo menos até hoje não foi possível reconstituir toda essa obra lírica, e realmente há poemas que
tudo indica serem apócrifos, alguns que são de autenticidade certa. Seja como for, esta fortuna crítica dá bem a dimensão do tamanho do poeta de que estamos a falar. E eu lembro o seguinte, naquelas autorias dúbias, há alguns poemas de autoria dúbia que são tão belos que Camões os teria escrito. Olha, eu vou fazer só um parênteses para terminar a minha resposta. Houve um grande autor no Ocidente cognominado de Pseudo Dionísio Areopagita. Quem foi o Pseudo? Por que é pseudo? Porque na Idade Média, esse é um autor neoplatônico, lá do século IV, acreditava-se na Idade Média que este Dionísio seria São Dionísio, que foi convertido por São Paulo no aerópago grego, até que a crítica genética de textos demonstrou de maneira cabal e irreversível que não podia ser aquele Dionísio, dados os conceitos neoplatônicos. E ele tem uma obra que nos legou, Teologia Mística, Os Nomes Divinos, etc., livros sublimes, que passaram a ser titulados lá no pórtico do livro como obra do Pseudo Dionísio. É o pseudo mais profundo de que temos notícia. Ora, não interessa se não foi São Dionísio. Se São Dionísio tivesse escrito aquilo, seria talvez até mais santo. Tal é o horizonte contemplativo desta obra. Então, assim, é óbvio que para o estudioso da história da literatura interessa saber qual é o poema de autoria certa e certíssima de Camões. Agora, para o amante da literatura, importa isto, sim, mas relativamente. Olha, se é belo, se é bonito em grau de excelência máxima e se integra uma literatura dúbia ou apócrifa, valerá por aquilo que é. E isto serve para tudo. Obras de lógica. Santo Tomás de Aquino, medieval, tem várias obras que não lhe são atribuídas, sobre a sofística, etc. Mas, olha, o cara que escreveu, ficou careca de tanto pensar. Então, assim, a lírica é impossível de reconstituir toda ela. E esta crítica chinfrim, esta crítica medíocre de que ele é um plagiário, realmente, talvez valha a pena em uma discussão entre rufiões de boteco, e não num foro como este aqui, na casa maravilhosa, superior Casa dos Livros do Brasil, e nem em nenhum foro acadêmico sério. Muito obrigado, professor Sidney. Acho que vamos precisar de mais medievalistas para poder falar sobre Renascença aqui, com toda certeza. Eu gostaria de passar a palavra para o presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Vamos fazer esse jeito? Tá certo. Pois bem, então, assim sendo, nós poderíamos ficar aqui por muito mais tempo discutindo Camões e falando sobre nossa bela língua. Eu aceito insultos e objeções. Mas nós precisamos dar sequência e partir para o encerramento por conta do adiantado da hora. Eu agradeço enormemente ao professor Sidney, assim como os outros participantes, palestrantes convidados, o professor Amós Coelho, o Tony Correia, que se apresentou aqui à tarde declamando poesia camoniana. Agradeço ao presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Luiz Carlos Ramiro Júnior, o ex-presidente dessa Fundação Biblioteca Nacional e secretário de Economia Criativa e Diversidade, Rafael Nogueira, o diretor executivo, João Carlos Nara, e colegas coordenadores, funcionários dessa augusta e benemérita instituição cultural, servidores da FBN. Agradeço de maneira muito especial a todos que tiveram a oportunidade de estar aqui presencialmente no Auditório Machado de Assis, da Casa Guardiã da Cultura e da Memória Brasileira, e aqueles que puderam nos acompanhar através da redefinição de tempo e espaço das mídias sociais, aqueles que nos acompanharam pelo canal do YouTube da Fundação Biblioteca Nacional e aqueles que ainda vão nos acompanhar, não vendo essa palestra de maneira síncrona, mas compartilhando, curtindo, comentando e continuando esse debate que nós tivemos aqui por ocasião dessa efeméride tão especial. Então, eu agradeço muitíssimo a todos, agradeço também ao trabalho do Centro de Difusão da Fundação Biblioteca Nacional, que tornou essa transmissão possível, e espero que todos vocês tenham podido também desfrutar desse momento tão importante do ponto de vista histórico, linguístico, filológico e cultural, que foi a comemoração dessa efeméride dos 450 anos da publicação da primeira edição Príncipes, de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Muitíssimo obrigado. Maneira síncrona faz jus a Camões.